Vamos ouvir a palavra de Deus, aleluia. E hoje, uma pessoa muito querida, nossa casa, primeira vez que ele vai estar ministrando a palavra aqui, né? Summerson, presbítero Summerson. Clap your hands, please. Welcome, my friend. Aí você diz assim, pastor, não é a primeira vez que o Summerson vai ministrar. Como presbítero, sim. Antes, como diácono, ministrou muitas vezes. Hoje, agora como presbítero. Há uma nova unção, uma nova autoridade sobre ele. Eu acredito nisso, de verdade. De verdade, não estou brincando não. Há sim uma nova unção, uma nova autoridade sobre ele. E nunca mais ele vai ser o mesmo de antes. Nunca mais. Aquele Summerson de até sábado passados, você não vai ver mais, nunca mais. Agora é um outro homem com uma outra responsabilidade, com uma outra autoridade, com uma outra patente no mundo espiritual, né? E a Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Nós vamos estar abençoando ainda mais a vida do Summerson, para que ele venha ministrar a palavra do Senhor com liberdade nesta casa. Amém? Você que está em casa aí, onde você estiver, levante sua mão. Pastor, estou dentro do ônibus, tem coragem? Não, levanta aí sua mão aí. Ah, pastor, vão me chamar de doido, mas você é o quê? Doido por Jesus. Tem até um hino que fala sobre isso. Ah, eu tô doidão. Eu tô doidão por Jesus. Estende suas mãos para cá. Senhor, me perdoa, Senhor, pela fanfarrice que eu sou. Mas neste momento nós queremos te louvar. Ah, Deus, que bom, que delícia é ter um espaço para nos reunir, para poder louvar ao Senhor, contribuir com a tua obra, com o avanço da igreja e ouvir a tua palavra. Que delícia, que coisa boa, Senhor. Ah, que privilégio, Deus. Quantas pessoas, Senhor, gostariam, mas não têm forças mais de fazer isso. E eu te peço que neste momento o Senhor possa atraí-las novamente a Ti, e que elas também tenham esse privilégio. Senhor, neste momento, os meus irmãos que estão compartilhando a live, que eles possam compartilhar, Deus, com alguém que necessita. Espírito Santo, mostra a minha irmã, ao meu irmão, com quem que ele precisa compartilhar essa live, porque essa pessoa precisa ouvir a palavra hoje, Deus. Não importa onde essa pessoa esteja, Senhor, ela necessita ouvir esta palavra hoje. Então, Deus, que ao receber este link e ela entrar, que ela possa ser impactada por aquilo que o Senhor preparou para falar com ela hoje. Aqueles que estão aqui dentro, aqueles que estão em casa, Senhor, que todo espírito maligno que quer roubar a atenção, que sejam expulsos agora em nome de Jesus. E que todos nós possamos ouvir a Tua palavra, entendê-la e sair daqui com muito desejo de praticá-la. E que os resultados sejam para a glória do nome de Jesus. Nós abençoamos também neste momento a vida do Summerson, pedindo que o Senhor venha utilizar-se dele com muito poder e autoridade, e que ele possa descer feliz daqui, com um sentimento de missão cumprida, com um sentimento de servo, com o sentimento do garçom que recebeu um abraço do cliente no final. Senhor, que o Summerson se sinta hoje um servo feliz ao terminar essa ministração, que não haja retaliação contra ele, contra a sua família. Pelo contrário, que ele possa continuar crescendo e avançando para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós abençoamos ele em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez pelo servo do Senhor. Graça e paz, amém? Graça e paz, boa noite, como vocês estão?
Quem aqui está com muita expectativa de ouvir a palavra de Deus? Quem aqui pode se unir a mim nesta noite aqui, levantar suas mãos e já começar a glorificar ao Senhor pela palavra que Ele vai liberar em nossas vidas? Essa palavra vai ser um divisor de água em nossas vidas. Quem aqui pode celebrar a palavra do Senhor que vai te curar, que vai te restaurar, que vai fazer você ir além do que você foi? Então começa a glorificar o nome do Senhor. Se você puder, aplauda o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor, porque grandes coisas Ele fará aqui nesta noite. Ele já tem falado conosco, a presença dele já se manifestou em meus louvores, e não vai ser diferente em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Que bom que o pastor Melco está de bom humor, né? É muito bom quando ele está de bom humor. Glórias a Deus, vou dormir mais tranquilo. Dá até para abrir a mensagem dele ainda hoje. Glória a Deus, glórias a Deus. Queridos, quero agradecer, no primeiro momento, a oportunidade de estar aqui, compartilhando a palavra. Pastor, que Deus continue te abençoando. Obrigado por toda a liderança, por toda a responsabilidade, confiança. A todos vocês que estão aqui, ao Senhor Jesus, glorifico a Deus por poder estar aqui compartilhando da palavra do Senhor. A honra é sempre minha, toda minha. E também agradecer todo o carinho que eu tenho recebido, que nós temos recebido desde sábado, por cada um de vocês. Algum tempo atrás, muitos me chamavam de Summerson aqui, né? E eu falei, gente, não precisa chamar de Summerson não, pode chamar de Sam, né? Muita formalidade, chama de Sam. E vocês, né, respeitosamente me chamam de Sam. Então a partir de agora, por favor, comece a me chamar de presbítero, tá bom? Vamos manter a formalidade, vamos manter o respeito, a reverência. Brincadeira, queridos. Pode chamar de Sam. Isso só significa que estaremos servindo mais vocês, né? A partir de sábado, o que foi declarado aqui para todos vocês é que nós seremos mais servos de vocês. E na verdade já comecei a servir mais lá em casa, né? Em casa tive que começar a servir mais. Antigamente era só guardar minha toalha no lugar, né? Não deixar as meias para casa. Agora vocês acreditam que eu tenho que guardar a camiseta? Eu não sei quem se identifica comigo. A gente chega, daí a gente tira a camiseta e daí a gente fala, não tá limpa para ir pro guarda-roupa, não tá suja para ir pro cesto, vai pra cadeira, né? Não, agora tem que decidir na hora. De repente precisa sair rapidamente, tem a camiseta ali fácil ali, né? Agora tem que servir mais lá em casa ainda, mas glórias a Deus, Deus vai me dar vitória, em nome de Jesus. Glórias a Deus. A vocês que estão também nos acompanhando de casa, que Deus abençoe a cada um de vocês, que a presença do Senhor possa romper a barreira do tempo, da distância, e possa encontrar vocês e possa levar paz aí para vocês também, em nome de Jesus, amém? Vamos para a palavra do Senhor? Quero ler com vocês em Daniel, livro, profeta Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 2. A verdade é que semana passada eu estava acompanhando o culto da Lírio Sede, e daí quando chegou na hora da palavra, o pastor Diego pediu para abrir em Daniel 1, eu desliguei do culto. Eu já estava com essa palavra, já estava finalizando essa palavra, eu falei, não quero me influenciar pela ministração do pastor Diego, né? Daí no sábado ele vem ministrar sobre Daniel aqui. Tive que ouvir de qualquer jeito, mas a palavra do Senhor sempre se renova. Amém? Podemos ouvir o mesmo versículo um ano inteirinho. O Espírito Santo sempre vai ministrar coisas novas no nosso coração, se nós estivermos com o coração aberto, em nome de Jesus, amém? É possível se estar num ambiente de aprendizado e não aprender? É possível, se nós fecharmos nosso coração e nossa mente. Mas eu não acredito que vocês romperam tantas coisas, enfrentaram, né, a chuva, saíram muitos aqui vieram direto do serviço, ainda nem jantaram, nem comeram nada. Eu acredito que vocês estão aqui porque vocês querem ouvir a palavra do Senhor, amém? E essa sede de querer ouvir a palavra de Deus, eu acredito que alegra muito o coração do Senhor, amém? Daniel, capítulo 1, versículo 2, diz assim: E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza.
jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém? Texto bem conhecido, a verdade é que o pastor Diego me ajudou, né? Que ele contou bastante a parte histórica, então posso pular essa parte. Mas no ano de 2018, o ano de 2018 foi o ano mais difícil da minha vida, da minha existência. Foi um ano muito difícil para mim. Em julho, o meu pai se acidentou, meu pai caiu da laje, fraturou a coluna, precisou fazer uma cirurgia de emergência e saiu da cirurgia tetraplégico. Quando nós vemos meu pai aqui chegando, né, ainda com sua mobilidade ali reduzida, mas andando, caminhando, fazendo as coisas sozinho, é um milagre do Senhor. Porque quando ele saiu da cirurgia, os médicos falaram: a gente não sabe se ele vai voltar a jogar bola ou se ele vai ficar tetraplégico, é só o tempo. E quando ele acordou, ele não mexia nada do pescoço para baixo, mas com muito tratamento, com muitas orações, com muita fé, ele está aqui, né? Caminhando, está vivo, né? Foi um milagre. Se aposentou. Deus tem sido muito bom com ele, com a minha família. E em meio a tudo isso, né? Foram semanas de muita apreensão, semanas de muitas dificuldades, né? Ver o meu pai na cama, ali com aquela situação, com aquelas dificuldades, correndo atrás de cadeira de roda, cadeira de banho, a cama especial, uma série de recursos que nós tínhamos que correr atrás, leva para o hospital, tinha que dar banho, tinha que tirar da cama, colocar na cama, era uma série de coisas novas, né, que trouxe muita tristeza aos nossos corações. E paralelo a isso, a minha primeira esposa já estava com a sua saúde bem debilitada. Passou 1 mês que meu pai, né, saiu dessa situação, saiu de casa, saiu do hospital, voltou para casa, né, a gente estava correndo atrás das coisas do meu pai. A minha primeira esposa, ela internou e depois de 22 dias ela veio a óbito. E foi um tempo muito difícil na minha vida. Sabe aqueles momentos que, né, começa a vir várias notícias ruins? Quando você pensa que não tem como piorar, vem uma situação mais difícil, vem uma notícia mais difícil, vem uma notícia ruim. E paralelo a isso também com a minha vida, eu estava também congregando num lugar onde eu exercia já liderança, era líder lá do louvor naquela igreja. Porém, todos os cultos que eu chegava era só paulada. Era uma situação, foi um tratamento de Deus. Hoje eu sei que era um tratamento de Deus para a minha vida. Foi um momento muito difícil. E eu me recordo de um dia no chão da minha sala, já era de madrugada, estava de madrugada, e eu tinha acabado de chorar até não ter mais forças, até a última gota até a última lágrima, e eu chorei ali tudo que eu podia chorar, e já estava esgotado ali. E de repente eu ouvi uma voz, como se fosse a voz do Senhor mesmo, assim falando: e aí, terminou? Acabou de se lamentar? Parou de chorar? Agora vamos se levantar e vamos seguir? Vamos se levantar agora e vamos viver? Acabou aí o lamento? Eu te dei até agora para você se lamentar esse tempo todo, mas a sua vida não acaba aqui. A verdade é que naquele momento o meu sentimento era eu não pedi por nada disso. Eu não pedi para que meu pai se acidentasse, para que minha primeira esposa viesse a falecer. Eu também não tinha mãe, minha mãe já faleceu. Então naquele momento eu não tinha ninguém da minha família, meus pais não podiam me atender, meu pai estava acamado, precisando de atenção. Eu estava morando sozinho, sem ninguém por perto, e sem também uma liderança eclesiástica sobre a minha vida. E eu falava: mas eu não pedi por nada disso. Eu fui conduzido a este lugar do qual eu não provoquei. E eu vejo Daniel aqui da mesma forma. Daniel e seus amigos, e ali os nobres, aqueles que foram levados cativos para a Babilônia, eles também estavam nessa mesma situação. Eles estavam ali cativos não porque eles pediram aquilo, não porque eles provocaram aquilo. Uma coisa é a gente passar por dificuldades quando a gente provoca, quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente vacila,
quando a gente não vigia, as consequências vêm. Como o pastor falou aqui, obrigado. Como o pastor falou aqui, Deus, ele não nega a lei da semeadura. Se plantamos para a carne, vamos colher destruição. Mas não é dessa situação que eu estou falando. Estou falando daquelas que você não pede. O câncer não é algo que você pede. O luto não é algo que você pede. O desemprego do nada, em meio a uma crise, não é algo que você pede. Em muitos momentos da nossa caminhada cristã, simplesmente somos levados cativos a algum lugar, a alguma situação. Amém? Vocês estão comigo aí? Estão fazendo sentido para vocês? Estão se identificando em alguns momentos? Glórias a Deus. Eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus porque eles foram entregues. A palavra diz que o Senhor os entregou. Assim como o Senhor entregou o Jó a Satanás. Vai lá e faça o que você quiser. Jó não pediu por nada daquilo. Jó não pediu para ter os seus filhos ali mortos, para ter os seus bens totalmente destruídos, perder tudo. Jó não pediu pela doença que ele tinha. Ele foi entregue àquela situação. E isso acontece conosco muitas das vezes. Por qual motivo? Por diversos motivos. O tempo nos mostra o porquê que aquilo aconteceu. O Senhor, ele mostra o porquê que ele fez e permitiu que isso acontecesse em nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Agora nós temos uma escolha quando nós estamos cativos. Quando nós somos entregues a uma situação, quando o diagnóstico contrário vem sobre a sua vida, quando algo vem para te aprisionar e para te deixar cativo, você tem uma escolha, você tem uma decisão. E uma escolha e muitas consequências. Uma das minhas escolhas seria continuar prostrado no chão e falar: não, Senhor, eu não vou me levantar, eu vou continuar me lamentando, porque eu fiz tudo certo. Eu casei aos 29 anos, virgem, eu fiz tudo certinho. É possível, jovem. Josafá aqui também, casou também, mesma idade também, virgem. É possível ter um namoro, uma vida de santidade, se entregar no altar, não importa a idade. Não precisa esperar tanto como nós, né, Zafá? Mas casamos com profissão. Eu casei formado com a profissão, trabalho no mesmo lugar que eu casei a primeira vez, há 8 anos atrás. É possível, eu estava fazendo tudo certinho. Eu poderia ficar ali reclamando: não, Senhor, eu fiz tudo certinho, eu te sirvo, eu estou na tua casa, eu lidero, eu ando em santidade. Não vou me levantar daqui, o Senhor que faça restaurar tudo do dia para a noite. Não, eu poderia ter tido essa escolha, mas com certeza as consequências não seriam as que eu estou vivendo hoje. O que eu estou vivendo hoje na minha vida são frutos das minhas escolhas lá atrás. O que eu vivo hoje é o fruto dessa escolha dessa noite, dessa madrugada, onde eu estava no chão da minha sala, só eu e o Espírito Santo. E quando acabou as lágrimas, eu falei: agora eu vou me levantar. Quando acabou as lágrimas, eu falei: amém, se o Senhor quer que eu me levante, eu vou me levantar. Eu preciso muito da tua ajuda. Eu vejo que Deus está antecipando alguns processos na minha vida. Deus está antecipando processos na minha vida. Há menos de 6 meses atrás eu não era nem diácono. Hoje o Senhor tem me colocado como presbítero. O ano passado eu estava planejando algo para a minha vida profissional. E no final do ano passado eu fui desligado de uma das escolas que eu trabalhava, sem motivo algum. E quando contrataram uma outra pessoa, falaram assim: ó, faz tudo o que ele fazia, a gente só não queria ele. E isso significa que o Senhor está acelerando processos na minha vida, para que eu possa ir para o propósito dele. Mas tudo isso são frutos de escolhas, de decisões. Quando o diagnóstico médico vem, você tem uma escolha, você pode decidir como vai agir naquele momento. Quando você se sente entregue ao cativeiro, quando você olha e fala: ó, Senhor, da minha parte está limpo, estou em santidade, estou andando correto, estou fazendo tudo certinho. Se eu não dei brecha, então é o Senhor que está permitindo. Aí você tem uma escolha para como agir nesse momento. Amém? Glórias a Deus. Como está escrito lá em Romanos 8,36,
Por amor de ti somos entregues à morte continuamente, dia após dia. Nós somos entregues todos os dias quando nós saímos daqui. O que nós temos aprendido aqui esse ano, nós precisamos ter ousadia para fazer aquilo que ninguém nunca fez. Precisamos ter coragem para tomar as decisões, para ser relevante, para marcar, para estabelecer. Precisamos ter a capacidade de ouvir uma instrução só do Senhor e caminhar nela até o cumprimento do propósito do Senhor. É isso que nós temos ouvido, não é? E quais são os nossos exemplos? Noé ouviu uma vez só a instrução e ele caminhou daquela palavra durante muitos anos. Davi, Abraão, a gente vê muitos exemplos aqui de pessoas que tiveram uma ordem: vá, faça, construa, saia, não entre, fique, vá, faça. E a gente fala: uau, é isso que eu preciso. Mas para nós, quando acaba o culto, a gente volta para a nossa rotina. Quando nós encontramos situações da qual o Senhor nada instruiu. Segunda-feira a gente chega no nosso trabalho e tem uma situação lá difícil. E aí, o que eu faço nesse momento? O Senhor não me falou nada sobre isso. Chego na minha casa, no meu casamento, na minha família, nas minhas finanças. Chego em algum lugar, me deparo com uma enfermidade de um familiar. Como que eu ajo nesse momento? Fora dessas quatro paredes. Porque é fácil ser relevante nessas quatro paredes, é ou não é? Sim ou não? Eu olho aqui, vocês que servem nesta casa, eu falo: uau, são pessoas incríveis. Até me constrange com tanto carinho, com tanta gentileza, com tanta prestação. Hoje vim até correndo para os irmãos não ficar me trazendo de guarda-chuva. Até constrange às vezes, né? Uau! Mas e lá fora? Quando não tem um telão bonito, uma iluminação, quando não tem um ar-condicionado, uma fumaça, quando não tem um grupo de louvor ali te ajudando no momento da decisão. E na terça-feira, no meio do dia, quando não tem um pastor com o microfone na mão falando o que você tem que fazer, é você e o Espírito Santo para te tomar a decisão. Se queremos ser relevantes esse ano, precisamos aprender a tomar decisões corretas em toda e qualquer situação. Precisamos saber discernir os tempos. Precisamos saber discernir as situações que estão sendo colocadas em nossas vidas. Assim como Daniel ele se encontra ali cativo, num país diferente, com uma cultura diferente, com uma língua diferente, tudo diferente, e ele não fez nada para estar ali. A verdade é que quando eu leio a história de Daniel, eu fico, é um dos remanescentes de toda a nação, de servo do Senhor fiel. Ele estava ali por conta dos atos dos seus pais, dos seus antepassados. Ele foi entregue não por ele foi entregue porque alguém pecou, porque alguém desobedeceu, porque a nação foi idólatra. Os seus antepassados tomaram decisões erradas, se afastaram do Senhor e sobrou para ele. Alguém aqui poderia condenar Daniel se ele falasse: já que eu estou aqui, eu vou meter o pé na jaca então. Eu não pedi para nada disso. Eu estava lá, dentro da minha nação, tranquilo, agindo corretamente com Deus, e eu fui entregue. O Senhor me entregou para o inimigo. O Senhor me entregou. Quem aqui poderia condenar Daniel se ele não tivesse tomado as decisões que ele tomou? Acredito que nenhum de nós. Muitas vezes por muito menos. Quantas vezes a gente decidiu errado? A gente murmurou, a gente ficou zangadinho, bicudinho com o Senhor. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite, aleluia, para perguntar: qual tem sido o seu cativeiro? Talvez você esteja num cativeiro que não é sua culpa. Lidar com a doença de um familiar, você não pediu isso. Talvez o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, semana sim, semana não, está falando de divórcio, você não pediu nada disso. Você está tentando agir corretamente, você está cativo nessa situação. Os seus filhos, talvez não está indo para o lado que você gostaria que estivesse. Talvez as suas finanças, talvez algo não está dando certo no seu emprego. Talvez você fale para mim: Sam, eu estou desempregado há anos. Não é porque eu quero, é porque eu não consigo mesmo encontrar um emprego. Eu saio, eu mando currículo, eu vou, trabalho 2 meses no lugar, não fecha mais o contrato comigo. Eu tenho me esforçado, eu estou nessa situação não é porque eu quero, eu estou me esforçando, eu me sinto cativo.
Se você está nessa situação em alguma área da sua vida, eu quero dizer que a resposta do Senhor chegou para a sua vida. Eu vou falar para esse lado aqui, que esse lado está animado. Se você se encontra assim em alguma área da sua vida, a resposta chegou para a sua vida hoje. Aleluia, estou pregando para vivo. Aleluias. Tudo que a gente não celebra, a gente perde. Nós temos aprendido, quando o Senhor der uma palavra para você, celebra essa palavra, guarda essa palavra, anota essa palavra, ore em cima dessa palavra. O Senhor falou, Senhor, e eu quero viver isso. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias, aleluias. Daniel decidiu ser relevante. E eu quero que solte o tema para mim, por favor. Nada de novo. Ser relevante é uma decisão. Para ser relevante, para se tornar uma pessoa relevante, tem que se tomar uma decisão. E decisão requer ação. Não adianta eu falar para você, eu decidi que a partir de segunda-feira eu vou todos os dias para a academia. Estou decidido, eu vou fazer. Mas eu não saio da minha casa e não vou. Vai resolver o quê? Não, eu decidi que eu vou ter uma vida saudável, que eu vou parar de tomar refrigerante, mas continuo tomando. Não, eu decidi. Não, estou falando para você, decidi, pastor, não vou mais fazer. Mas se você não tomar ação, não é uma decisão, é um discurso falho. Não podemos ficar no discurso. Para se tornar relevante, não podemos apenas ter discurso. Precisamos decidir e agir de acordo com a decisão que nós tomamos. Amém? Glórias a Deus. Agora presta atenção, que para Daniel tomar uma decisão, quando ele se encontra ali na Babilônia, quando ele se encontra ali naquele lugar, sendo forçado a ter um novo nome, sendo forçado a estar numa cultura onde talvez ele não entendesse a língua, uma cultura pagã, cheia de deuses, sem a palavra, ele não tinha ali a palavra, ele não tinha um templo, ele não tinha ali o sacrifício para fazer, ele não tinha nada disso, longe dos seus pais, longe dos seus familiares, dos seus amigos. Quando ele decide, quando ele toma a decisão de não se contaminar com o que era impuro, ele não sentiu um arrepio. Daniel não sente um arrepio, não sentiu um ventinho na espinha, sentiu um arrepio aqui, eu vou decidir. Nem sempre para tomar a decisão correta, você vai sentir, vai se emocionar. Nossa, até veio lágrima nos olhos agora, vou decidir não me contaminar. Porque a gente não vive por sentimentos. A gente não vive por sentimentos. A gente vive por fé. Sentimento vem e passa, mas a gente vive por fé. E a fé, independente dos resultados momentâneos, ainda que não esteja vendo, eu permaneço com a minha fé. Então, para decidir, você não tem que esperar estar nesse ambiente, com um louvor tocando, com uma atmosfera de adoração, e você sentindo um arrepio. O Espírito Santo está aqui, eu vou decidir pelo certo agora. Não! Quando você estiver lá na sua casa, no seu emprego, no trânsito, dentro do ônibus, na sua faculdade, na sua escola, diante do seu vizinho, onde não tem uma situação favorável fisicamente, onde não tem nenhum arrepio, mas tem toda a natureza criada com expectativa para que você decida certo, ainda que nada aconteça, existem anjos, demônios te assistindo para que você tome a decisão correta. E é nesses momentos que pessoas e grandes homens e mulheres de Deus são formados. Daniel não tinha uma promessa de liderança, de honra. O Senhor não prometeu nada para Daniel. O Senhor entregou ele lá e não prometeu, vou te honrar, você vai ser governador lá, não prometeu nada para Daniel. A verdade é que até os dons, a inteligência, a sabedoria, só foi dada depois dos 3 anos que ele se manteve fiel ao propósito de não se contaminar. A Bíblia diz que quando o rei conversa com ele, fala: uau, você é 10 vezes mais inteligente que qualquer outro aqui. E a palavra diz que o Senhor deu a eles muita inteligência, e a Daniel o dom de revelar sonhos. Queridos, aleluias, decida por não se contaminar diante de uma sociedade tão terrível que nós estamos, diante de uma sociedade que quer impor tantas coisas para nós,
que quer até falar como que nós devemos servir ao nosso Senhor, uma sociedade que quer dizer como que a gente tem que fazer o nosso culto ao Senhor, como que a gente tem que orar, como que a gente tem que falar com o nosso Deus, uma sociedade que quer dominar tudo de uma forma promíscua, imoral, tentando usar a própria palavra contra nós. Não podemos tolerar isso. Nós não podemos tolerar isso. Nós temos que decidir não se contaminar. Ah, mas na minha empresa a partir de hoje é assim. Eu vou decidir que eu não vou me contaminar. Eu não vou fazer. Isso vai te levar para as covas, eu vou. Vai te levar para a fornalha, eu vou. Vai te levar ao desemprego, eu vou. Vai te levar à falência financeira, eu vou. Mas eu decido não me contaminar. Aleluias. Você acha que Deus não vai te honrar? Você acha que Deus não vai te honrar, querido? Você confia mais no seu patrão do que no Senhor? Aleluias, glórias a Deus. E eu quero te dizer, você que se encontra nesse cativeiro, eu falei que o Senhor tinha uma resposta para você, não é? Talvez não seja que você queira, porque o que o Senhor pediu para eu dizer é que Ele não vai te tirar desse cativeiro. Talvez você achou que Ele ia falar que seu cativeiro está acabando hoje, receba a chave para sair pela porta. Não vou fazer isso não, porque Deus não poupou o seu próprio Filho, mas a palavra diz que entregou Ele por nós. Como não nos dará todas as outras coisas junto com Jesus? Ele não vai nos tirar do cativeiro, mas Ele vai nos dar todos os recursos necessários para sermos uma bênção, relevantes e marcarmos mesmo no cativeiro. Todos os recursos físicos e espirituais que nós necessitamos já estão entregues. Só precisamos acessar em Cristo esses recursos para que possamos ser relevantes, decidir certo e ser relevante nesses lugares, nesses ambientes. Aleluias. Eu quero que vocês acompanhem comigo Marcos 14, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 36. Jesus orando no Getsêmani, suas últimas orações nessa terra. Ele diz assim: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus está declarando algo aqui, não é uma questão de poder. Pai, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, não é uma questão de poder, mas é uma questão de querer. Que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade, que seja o teu querer de acordo com o teu propósito. Jesus está falando aqui: Pai, não usa o teu poder para mim, mas usa o teu poder através de mim. O que Jesus está declarando ali é: Pai, não usa o teu poder para me tirar dessa situação, mas para me dar comodismo, alívio, não. Mas usa o teu poder que o Senhor tem através de mim, para que através de mim o propósito maior seja alcançado, que Jesus foi nos resgatar. O seu propósito é expandir o reino de Deus onde você está. O teu propósito é levar santidade aonde você está. O teu propósito nessa terra é resgatar vidas lá do inferno, aonde você passar. Esse é o propósito. O propósito do poder do Espírito Santo não é para te dar alívio, para te dar alegria na sala da sua casa. O Espírito Santo poderia ter me visitado, me dado alegria, paz, muitas coisas boas na sala da minha casa, mas isso ia fazer mudar o quê? No reino espiritual. Quando os discípulos tinham o poder do Espírito ali em Atos, eles não usavam para si mesmos, mas para atrair multidões. Será que alguém aqui mais pode orar isso também, junto com Jesus, junto comigo? Pai, que não seja a minha vontade, não é uma questão de poder, porque eu sei que o Senhor tem poder, o Senhor é poderoso, eu já provei do teu poder, eu já vi o teu poder em ação, eu sei que o Senhor tem poder para todas as coisas, mas eu confesso que está difícil, mas não uso o teu poder para me dar comodidade, não uso o teu poder para me dar alívio momentâneo, só para me dar prazer, mas uso o teu poder através de mim para resgatar pessoas. É isso que eu aprendo com Jesus nessa oração. Aleluias. Aleluias. Acompanhe comigo aqui Lucas 13. Aqui Jesus contando uma parábola. Lucas 13, versículo 6. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou.
Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. O que eu aprendo com essa parábola? A figueira foi plantada numa vinha, num lugar que não era propício para ela crescer, e mesmo assim o Senhor está cobrando frutificação dessa árvore. Muitas vezes nós somos plantados em ambientes que humanamente não tem como frutificar, não tem como crescer. Talvez você olhe para a sua realidade, ao redor de onde você está, e você fala: não tem como frutificar aqui. Essa realidade que eu estou não tem como frutificar, não tem como crescer nessa situação. Talvez você olhe para o seu emprego e fale: como que eu vou crescer e frutificar aqui, nesse lugar promíscuo? Talvez você olhe para a sua família, para o seu esposo, para o seu filho. Talvez você olhe para as suas finanças e fala: não tem como frutificar aqui. Mas eu vejo o Espírito Santo aqui. Eu vejo o Espírito Santo falando assim para o Pai: deixe mais este ano, Pai. Eu mesmo vou cavar ao redor dele. Eu mesmo vou adubar. Eu mesmo vou regar. Eu mesmo vou podar. Eu trouxe aqui nessa noite, porque eu mesmo. Deixe mais um ano. Ele não frutificou até aqui, mas eu vou fazer todo esse trabalho. Quem aqui pode falar: Espírito Santo, vem, aduba-me, cava ao meu redor, vem, me rega, me poda, mas eu quero frutificar independente do lugar. Quem aqui pode ousar e falar: Senhor, a partir de hoje eu não quero ser tirado do cativeiro, eu quero permanecer neste lugar, e eu quero frutificar, eu quero decidir certo, eu quero ser relevante, eu quero fazer com que o teu nome seja glorificado naquele lugar. Aleluias, glórias a Deus, aleluias. Romanos 12:2 diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem é você aqui nesse versículo? Você é o dos conformados? Ou você é dos transformadores? Não podemos ser conformados. Às vezes estamos no cativeiro e nos conformamos. Aqui a palavra relata 4 jovens que decidiram não se contaminar. E cadê todo o resto da nação que foi levada cativa? Cadê todos os outros jovens nobres da realeza? Cadê todos os outros que foram levados? Eles se conformaram com aquilo. Eu estou aqui mesmo, eu não pedi para nada disso. Já que eu estou aqui, sou escravo, estão me obrigando a comer isso, a fazer isso, a aprender isso, a falar desse jeito, a falar que meu nome agora é assim. Eu vou me conformar com essa situação. Mas Deus não nos chamou para sermos conformados, mas para transformai as vossas mentes, e você transformará o ambiente. Nós estamos chamados para transformar lugares, geografias, ambientes. Aleluias, aleluias. Aqueles que não se conformam, transformam. Aqueles que não se conformam, marcam. Aqueles que não se conformam, estabelecem. No Salmo 137, a palavra relata aqui o sentimento de alguns desses que foram cativos junto com Daniel, mas se conformaram. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um cântico de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém. Eles estão mais preocupados com a terra do que com o Senhor. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada no céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Colocaram na terra, no templo, nos utensílios,
mais amor do que no Senhor da terra, do que no Senhor do templo, do que no Senhor dos utensílios. Eu vejo um contraste aqui. Enquanto as pessoas pediam para ele: cantem canções do Senhor alegres para nos alegrar, eles falavam não. E Daniel falava: não ore mais, você não vai mais orar. Eu falei: eu vou orar sim, ainda que me proíbam eu vou orar, ainda que me proíbam eu vou cantar, ainda que me proíbam eu vou clamar ao Senhor. Sim, eu vou lembrar de Jerusalém, eu vou colocar as minhas mãos lá para aquela cidade e vou clamar, mas em Jerusalém não está minha alegria. Eu vejo Daniel falando: em Jerusalém não está minha esperança, em Jerusalém não está minha força, em Jerusalém não está nada disso, a minha força está no Senhor, é em Ti, Senhor. Ainda que mandem eu calar, eu não vou calar. Ainda que mandem eu fechar a boca, eu não vou fechar. Eu vou continuar clamando, eu vou continuar servindo. Ainda que eu esteja cativo, ainda que me ameacem, ainda que falem que vão me mandar embora, eu vou clamar. Ainda que falem que vão embora, que vai se divorciar, eu vou continuar te servindo, porque a minha esperança não está em pessoas, está no Senhor. Aleluias. É esses que se tornaram relevantes esse ano, que decidem. Aleluias. Glórias a Deus. Eu vejo aqui Daniel com tanta força de transformar, de não se conformar, que ele começa a perguntar: muda a nossa alimentação? É legal essa ideia, mas não posso. Ele vai no outro: muda. Ele fica procurando alguém que possa apoiá-lo. Muda minha alimentação. Eu sei que você está correndo risco, eu sei que você está colocando sua vida em risco, mas faz um teste, vamos fazer um teste, só uma semaninha, só 10 dias, vamos fazer um teste, vamos. Decidiu e agiu. Ele decidiu não se contaminar, e ele começou a correr atrás de pessoas que pudessem apoiar isso nele. No primeiro não, ele podia falar: eu decidi, eu coloquei no coração, mas o Senhor viu que eu até pedi, mas não deixaram. Não para no primeiro não. Pessoas relevantes não param no primeiro não. Pessoas relevantes não param na primeira porta fechada. Pessoas relevantes não param na primeira dificuldade, na primeira opressão. Não param na primeira tristeza, no primeiro choro. Ele continua: aqui não abriu, eu vou bater em outra porta. Aqui não abriu, eu vou em outro lugar. Aqui não deu certo, eu vou bater. Me ajuda aqui, porque eu estou decidido. Eu não vou parar até encontrar uma porta que se abra. Aleluias. Nós não temos o direito de pedir a outros que corram risco que nós mesmos não estejamos dispostos a assumir. Quando Daniel chega para os seus superiores e fala: muda a minha alimentação, ele está pedindo para o cara correr um risco. E às vezes a gente vai ter que fazer isso também, mas estar disposto a correr esse risco junto. Quando você se posiciona diante de uma sociedade, na faculdade, na sala de aula, quando você se posiciona no seu emprego, na sua família, no seu quintal, você está assumindo um risco. Você não pode falar para as outras pessoas assumir um risco que você não esteja disposto a assumir. Nós, como cristãos, muito menos para incrédulos. Como vamos falar para incrédulos ir contra o aborto se a gente não se posicionar contra isso? Como vamos falar para os incrédulos que tem que ir contra a liberação das drogas se nós não estivermos dispostos a correr esse risco, a colocar nossa opinião quando se é permitido? Aleluias, glórias a Deus. A fé não é crer apesar das evidências, mas sim obedecer apesar das consequências. Isso que é fé, é obedecer apesar das consequências. Não importa quais são as evidências que estão acontecendo, eu vou obedecer, não importa qual seja a consequência. A consequência poderia ter sido muito ruim para Daniel e para os seus 4 amigos, seus 3 amigos. Mas na verdade que ele decide, ele é tão relevante que é mudado todo o cardápio de todos durante 3 anos, por conta de uma decisão dele. Aleluias. Eu acho que daí que veio a inimizade, a inveja, os inimigos que ele criou no reino. E para concluir, eu quero chamar o grupo de louvor para me ajudar. Eu quero concluir. Eu quero dizer, eu sei que aqui tem pessoas de fibra, amém? Eu sei que aqui tem pessoas de fibra, de garra, de raça. Como foi falado, morar em Parelheiros e estudar, trabalhar no centro, enfrentar tudo que nós enfrentamos, estar aqui nesse dia, voltar aqui nessa casa, dia após dia, numa casa onde o Senhor levantou para que se pregasse o evangelho de verdade, sem mistura, sem mistureba, puro, genuíno.
e continuar aqui mesmo sendo confrontado todos os dias. Quando eu cheguei em 2018, era um confronto todos os dias. E apesar do Melk ser muito meu amigo, tinha dia que eu ia embora chateado. Mais alguém? Ali, pastor, tô brincando. Tem dia que a gente vai embora triste mesmo, chateado. Ah, mano. Porque somos confrontados. Mas quando chega a segunda-feira, aquela situação se coloca e você vê a cara do pastor Melk fazendo assim. E fala, é isso, o cara estava certo. E você volta, você tem voltado a ser pessoa de fibra. Mas eu sei que, de repente, tem alguém aqui que em algum momento você decidiu. Você enfrentou. Você falou, não vou me contaminar. Não vou participar dessa idolatria, não vou participar de nada disso. Eu vou me decidir aqui, ó. Minha posição é essa. E você assumiu uma posição. E você foi ali firme naquela posição. Mas de repente, em algum momento você caiu. Em algum momento você desanimou, entristeceu. Deu uma depressão espiritual em você. Você não conseguia mais orar. Você foi se afastando. E eu quero ler aqui com você, ó. 1 Reis 19. 1 Reis 19, 7, diz assim, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Eu me recordo que naquele chão da minha sala, eu me recordo que naquele dia que o Espírito Santo começou a falar, ó, levanta, eu tenho mais coisas para você, ó, levanta, não fica aí prostrado não, a vida não acabou para você. Eu lembro que eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu vou me levantar, e se o Senhor me levantar dessa, se o Senhor me tirar dessa situação, se o Senhor me tirar desse poço, se o Senhor me tirar dessa tristeza, dessa opressão, se o Senhor me tirar desse lugar triste, e me levantar, e me restaurar, e me dar alegria de novo, eu não vou me calar, eu vou falar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor é aquele que cumpre as suas promessas, que dá alegria, que as tristezas duram dias. Ah, o seu choro tem limite, tem data de validade, é uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem aqui já teve uma noite de choro, mas teve muitos dias de alegria? Quantos aqui tiveram noites que não tinha mais lágrimas, mas hoje pode se alegrar no Espírito Santo? Aleluias, aleluias. Levante-se, coma, pois a sua viagem ainda é muito longa. Tem pessoas que estão achando que é o fim. Não, meu casamento acabou. Não, minha vida profissional acabou, minhas finanças já era. Não, a saúde do meu familiar acabou. O que o Senhor está falando é não. Levante-se, coma e caminha. Levante-se, coma e caminha. Você tem muita vida ainda. Elias tinha se posicionado contra a idolatria. Elias tinha feito ali um desafio. Elias tinha sido firme. O Senhor tinha honrado ele, mas ele se entristeceu, ele se escondeu. Mas o Senhor tinha muito para ele ainda. Eu quero pedir que você se coloque de pé nesse momento. Aleluia. Você ainda tem muita vida para viver. Aleluia. Você tem muita vida para viver. Alguém pode glorificar o Senhor? Aleluias. Em 1 Reis 19, 18, para finalizar, diz assim: também conservei em parelheiros uma multidão de joelhos que não se dobraram a Baal e de toda a boca que não a beijou. Eu posso ver aqui uma multidão, eu posso ver aqui um grande exército do Senhor que não se dobrou, que não se conformou, que decidiu ser diferente nessa sociedade, que decidiu se marcar em nome de Jesus. Consegui. Aleluia. Os passos Cante isso com de fé. Jesus. Cante isso de uma forma profética. Comigo a Mesmo no minha cativeiro. cruz, se espinhos Mesmo no ferem cativeiro. os pés, eu vou descansar. Descansa no Senhor. Nos braços de Jesus vou seguir. Os passos de Jesus vou levar.
gente está firme nos pés do Senhor. Ele passa pela O cativeiro não assusta. O inimigo se levanta. Quem está firme nos pés do Senhor, o cativeiro não assusta. Se cair mil ao seu lado, ele não seja. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem nos meus pés, eu vou descansar nos braços Aleluia, de aleluia. Jesus. Em Oséias 6, Oséias capítulo 6, versículo 1 diz assim: Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele fez a ferida e Ele a curará. Vinde, voltemos ao Senhor, Ele fez a ferida e Ele vai curar. O cativeiro que Ele te entregou, Ele vai te curar. A doença que Ele permitiu você passar, Ele vai curar. O desemprego que Ele permitiu, Ele vai suprir. Toda dificuldade que Ele te entregou, Ele vai suprir na sua vida, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor.